Fala meu querido, fala minha querida, olha só, hoje é vídeo pessoal, perguntas que me fizeram no Unbox. Na verdade, eu recebo diversas perguntas pessoais do tipo, quanto é teu salário? Como é que eu faço pra ir pro Canadá? Como é que tu começou na TI? Diversos tipos de perguntas. Eu nunca respondi essas perguntas em nível público, né? Então hoje eu decidi responder como eu cheguei aqui, como eu comecei a TI. O meu salário eu já respondi em outros vídeos, então você já pega outros vídeos meus e vá buscar lá. A ideia aqui não é de forma nenhuma parecer arrogante ou achar que eu sou estrela, porque eu não sou estrela. Posso te falar? A primeira pergunta é como é que você chegou aqui? Com um desejo, com um sonho. Começou com um sonho, eu queria vir pra cá, pro Canadá, morar fora. E você sabe como é que eu cheguei aqui? Primeiro, Deus. Segundo, a minha família. Terceiro, uma pessoa que eu me inspirei. Todas as vezes que eu queria desistir, eu assistia ao vídeo desse cara e eu me inspirava nele. Então, quem sabe eu não vá servir de inspiração para você que tá quase desistindo dos seus sonhos. E não é só de morar fora, não. É um sonho, sei lá, qualquer. Dentro da área da TI, alguma coisa que você quer fazer com a sua família. É isso. A ideia é essa, tá? De maneira aberta, de coração aberto. A ideia, de fato, é acrescentar alguma coisa para você. Eu tô disponibilizando algo que para mim é a coisa mais importante, pessoalmente falando, tá bom? Que é o meu tempo. Ou uma das coisas mais importantes, né? Que é o meu tempo. Eu espero agregar muito valor para você. Então, vamos começar com as perguntas. Vamos lá, primeira pergunta. Como foi escolher a área da tecnologia da informação? Essa pergunta, por que eu coloquei essa pergunta aqui? Porque essa pergunta é para quem geralmente não é da área da TI. E isso é muito interessante. Tem muitas pessoas da área da TI que não pensaram nisso. Mas tem muita gente que não é da área da TI e queria migrar. Então, posso te falar uma coisa pessoal? Sabe quando para mim foi escolher a área da TI? Sabe quando eu escolhi? Desde sempre. Desde garoto, de menino. Eu gostava de máquina, eu gostava de computador. Eu gostava de desmontar a máquina. Eu gostava do software em si. Quando eu era garoto, eu me lembro que a minha paixão era construir do zero um computador. Ou seja, eu sempre gostei de engenharia da computação. Tudo que é ligado a computador. Tem gente que gosta de carro, essas coisas, né? De desmontar carro e tal. Eu gostava de computador. Eu gostava de construir sistema de computador. Eu me lembro que, sei lá, com 14 anos, 15 anos, acho que um pouco mais novo até, nem chegou a essa idade não. Vamos lá, vou botar 14 anos aqui. Eu construí um pequeno sistema de computador. Então, eu gostava de construir sistema e eu gostava de hardware. Sempre gostei. Eu achava curioso, para mim era prazeroso, era curioso como uma máquina funcionava. Eu olhava aquela caixa e dizia: cara, como é que alguém construiu isso, bicho? Como é que foi feito isso? Como é que o cara pegou uma placa de metal e faz aparecer essa tela que você está assistindo? Isso para mim sempre foi instigante. Então, o meu maior prazer não era ficar na frente da máquina que nem um nerdzão no antigo Mirk. Não. Meu maior prazer era construir algo. Eu sempre tive prazer em construir coisas e sempre foi na área da computação. Então, quando foi? Resposta: desde sempre. Por que essa pergunta é importante para você que não é da área da TI? Porque a TI, cara, a maioria das pessoas, por mais que reclame, você da TI vai me entender. Por mais que você da TI reclame da sua área, você ama a sua área. A verdade verdadeira é que você é capaz de passar horas na frente de um computador resolvendo um bug. E se você não tivesse prazer, você não faria isso. Vamos fazer uma analogia que é o inverso da nossa área, o direito. Você teria prazer em ficar lendo aquela jurisdição por horas e horas e horas? Então, eu quero te falar isso para você que não é da área da TI, tá bom? Eu sempre gostei de TI e os meus amigos amam TI e eu acho que a nossa cabeça é uma cabeça muito voltada para construção de coisas, construção de classe, construção de sistema, construção de engenharia de hardware. Você tem que ter essa cabeça para gostar de TI, tá bom? Próxima pergunta. Como foi seu primeiro emprego na área? Qual foi o desafio como um júnior? Bom, isso aqui é mais pro pessoal da TI. Tá bom? Meu primeiro emprego na área foi com 18 anos como professor de programação. O meu primeiro emprego na área foi como professor. Ninguém quis me dar a oportunidade para trabalhar na área da TI. Não tinha faculdade, tinha acabado de entrar, na verdade, na faculdade. Ninguém quis me dar emprego. Então, com 18 anos, eu queria um carro. Eu andava de ônibus. E um dia eu me revoltei e disse: eu nunca mais na minha vida vou andar de ônibus. Eu comecei a andar de mototáxi, na época lá em Fortaleza, mas não andava de ônibus. Bobagem. Mas eu me revoltei. E essa revolta foi o dia que eu falei: eu preciso comprar um carro. Meu papai e minha mamãe não têm esse dinheiro para dar um carro para mim. Pois eu vou comprar.
e eu comecei a trabalhar. Procurei emprego, tudo que é buraco, ninguém queria me empregar. Tá bom. A SOS Computadores me deu a oportunidade de ser professor de programação. Eu já sabia programar e ele me deu essa oportunidade e eu peguei essa oportunidade. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu ainda lembro a hora, era R$3, R$3,15 a hora de trabalho como professor da SOS Computadores. E apesar de ser uma miséria, né? Tudo bem que chegava um momento quando você acumulava certas horas e te dava um bônus, né? Eu consegui comprar o primeiro carro, um Peugeot 206 vermelho, que foi interessante. Me deu muito prazer, mas também me deu muito trabalho. O Peugeot é um carro que na época dava muito trabalho. Não sei hoje, tá? Porque eu não tenho um Peugeot, mas na época esse Peugeotzinho era amigo dos mecânicos também. E qual foi o meu maior desafio como júnior? Foi aqui no Canadá. Aí tu fala, tu entrou como júnior? Não, eu vim pro Canadá como desenvolvedor sênior, mas o primeiro emprego que me deram foi para arquiteto de BI. Foi para trabalhar com BI. Não é arquiteto de BI, tá bom? Mas foi para trabalhar com BI dentro de um sistema de BI da Oracle chamado OWC. Foi o sistema inicial que eu trabalhei. Nunca tinha trabalhado com Oracle e na hora que eu fui trabalhar, pela primeira vez, me colocaram para fazer o Oracle. Gente, eu não conseguia nem instalar o OWC na minha máquina para estudar. Eu não conseguia nem instalar. E eu me lembro que eu chorei. Quando eu falo chorei, eu chorei mesmo, literalmente. Pensei, caramba, eu trouxe minha família para cá, eu deixei meu país, deixei tudo na minha vida, aceitei um trabalho que eu não tenho competência para fazer devido a uma coragem excessiva ou loucura, mas aceitei e não tô conseguindo nem instalar a droga do sistema na minha máquina para eu estudar. Meu Deus, eu vou ser demitido. Meu Deus, vão me colocar para fora. Meu Deus, vão me devolver pro meu país. Foi a hora que eu me ajoelhei e aí vem a minha fé, tá bom? Cada um tem sua fé. Tem gente que... O meu patrão fala, eu acredito em Deus, mas nós somos donos do nosso destino, Carlos. Ele já falou isso para mim. Eu acredito em Deus, então eu coloquei o joelho no chão e falei, Deus, influencia, porque eu não tô conseguindo nem instalar esse sistema. E aí deu certo, eu consegui. Eu instalei, arranjei um amigo do Brasil. Esse amigo do Brasil me ajudou, ele tava comigo. E olha que bacana. No final das contas, o cara do Brasil era tão bom que eu indiquei ele para vir para cá e ele tá aqui no Canadá também. Eu sou muito grato para ele. Ele era um especialista em Oracle e tirou várias vezes o tempo dele para me ensinar. Porque sequer tinha um curso dessa ferramenta na Udemy ou qualquer outro canto para eu poder aprender. Sequer tinha um curso. E esse cara me ajudou. Então, é isso. Foi meu primeiro perrengue de júnior. Eu não vou falar nem do perrengue do Brasil. Vou falar do perrengue daqui. Com família, com filha, esposa, deixar do país sem nada de garantia, pegar um trabalho na loucura, que eu não tinha domínio da tecnologia e não conseguia nem instalar o software, morrendo de medo de ser demitido. Mas deu tudo certo, Deus é bom. Como foi dar aula na LFG, a maior área de concurso da época? Isso aqui foi uma pergunta de alunos de concurso. Eu fui professor de concurso exclusivamente durante 5 anos. Então, na verdade, mais de 5 anos, eu saí da área da TI e virei professor. Por quê, Carlos? Eu tinha casado, precisava de dinheiro. E não tem nenhum problema, sabe, gente? Por isso que eu recebo pessoas dentro da área de TI que querem migrar de área. E eu não me importo se é por uma questão financeira, cara, tá tudo bem. O que importa no final das contas é a tua família bem, tranquila. Essa ideia de, eu só preciso de uma mochila e eu vou pro mundo. Meu amigo, e o remédio cabe na mochila? A tua casa cabe na mochila? A tua necessidade, a necessidade da tua família cabe na mochila? Não cabe, não venha com essa não. Então, sim, eu deixei e tipo assim, foi uma fase muito legal da minha vida. Eu conheci as pessoas que eu era fã. Eu viajei o Brasil todo dando aula, cara. Era legal demais. Pagavam passagem de avião, pagavam hotel para eu ministrar aula. E não eram pessoas da ATI. Eram pessoas de outra área. De direito, era de concurso, né? De direito, de administrador. E eu me lembro que quando eu saí da LFG para voltar pro mercado de trabalho, eu recebi muito preconceito. Teve um cara da TI que falou assim: Tu só tem teoria, tu não tem prática nenhuma. Desvalorizando o professor. Outros diziam assim: Sabe quem é o professor? É o cara que não sabe fazer e ele vai ensinar. Não é verdade. Ser professor me ajudou demais, porque quando eu voltei pra TI, pra parte prática, como eles falam, em poucos meses eu já tava na frente dos caras que eram práticos há não sei quantos anos, sabe por quê? Porque não estudavam. Então o ato de ser professor me ensinou uma coisa muito importante que eu quero passar pra você. Estuda a teoria. Não é só prática não. Aprende a teoria. Aprende o fundamento. Então foi muito bom trabalhar na LFG. Eu fiz bastante dinheiro como professor. Foi um tempo fora da TI. Foi interessante passar um tempo fora da área que eu tinha estudado a vida toda para trabalhar. Mas eu ensinava informática também, né? Informática para concurso. Então estava na área. Não na parte prática, mas estava na área.
A minha cachorra tá aqui perturbando. Sai, Belinha, vai pra lá, mulher. Próxima pergunta aqui que me fizeram, né? Eu falo muito de migração nos meus vídeos e eu entendo essa pergunta. Quais migrações de carreira mais importantes da sua vida até o momento? Comecei como professor, consegui meu emprego como desenvolvedor e aí virei desenvolvedor por muitos anos. Virei dev sênior. Pá. Trabalhei no Brasil um pouco com BI, mas mais na parte de análise de BI, não na arquitetura do BI como todo. Pá. E aí quando eu cheguei no Canadá, eu vim como dev sênior. Eu vim pro Canadá como dev sênior. Pá. Lá no meu papel de imigração, o governo viu que o meu posto de trabalho, meu cargo, minha função era para ser analista desenvolvedor de sistemas. Esse é o meu cargo que tá lá escrito. Pá. Mas o primeiro emprego que eu peguei foi de BI. Eram 3 pessoas, dentro 4 no caso, e um estava saindo, então eu estava entrando para substituir esse um que estava saindo, para pegar todo o Ministério da Agricultura, todo o BI do Ministério da Agricultura. E aí, meu amigo, a minha experiência em Power BI não valeu de nada, porque eles nem tinham Power BI na época. Tive que aprender o SSIS, ou seja, ETL com Microsoft, SSAS, ou seja, o Cubo, que meu amigo, esse aí me deu trabalho. Mexer com o Runbook, que é um orquestrador da Microsoft. Tinha que aprender a mexer em camadas, porque o BI era todo em camada. E tinha que aprender a regra de negócio do Quebec, do Ministério da Agricultura. Tudo em uma língua nova, francês. Tudo em uma língua nova. Conhecer regra, conhecer gado. Eu tinha que calcular até dentro do BI a quantidade de cocô das vacas, porque aqui o Canadá é um país muito ligado ao meio ambiente, porque o cocô das vacas jogam CO2 lá para camada de ozônio, não sei o que mais lá e tal. E aí, quanto menos cocô a vaca do cara faz, mais subsídio ele ganha. Não é bem isso não, tá? Mas é quase isso, tá? Na verdade não é que o cara controla o cocô, não é isso. Tô exagerando pra ficar legal, mas não é que ele controla, ó, vaca, faça menos cocô, não é isso. Mas a quantidade de gado é a quantidade que ele mede pra ter uma noção do cocô das vacas para ver quanto tá na camada de ozônio. Então, para você ter noção do detalhe, né? Então, tinha muita coisa envolvida. Eu não conseguia nem instalar o sistema na época. Mas essa foi minha primeira migração de BI. Daí eu passei 2 anos com BI, me esforçando, aprendendo, fazendo hora extra. Enquanto os meus amigos aqui estavam curtindo no final de semana, eu estava lá trabalhando, aprendendo, me dedicando. Essa foi a migração talvez mais importante. Depois daí, eu passei para a nuvem. Comecei a colocar dados na nuvem. Eu saí do Ministério da Agricultura e fui para o Ministério Maior, o Ministério do Transporte. O Ministério do Transporte é imenso. Tinha 50 caras só da área lá de BI. Era imenso. Sei lá quantas tabelas tinha. Não dava para aprender o sistema todo. Não dava. Tipo assim, não dava para aprender o sistema todo, porque o sistema era imenso. Era realmente imenso. Aí foi a segunda área. Eu fui para engenharia de dados. Saí de analista de BI para engenheiro de dados. Ali foi a segunda migração. E a terceira migração, no caso, né, depois de programador, foi como tech leader na área de IA. E isso aí não foi tão difícil porque não tinha ninguém, não tinha concorrência. Faz mais ou menos 1 ano e meio que eu venho me dedicando forte na área de IA, Machine Learning e Deep Learning. E é uma área também que não diria sem fim, mas é uma área grande também para você estudar. Então eu sempre fiz essas migrações e não tenho problema com isso não. Eu não tenho apego a uma tecnologia, eu tenho apego à TI. Tá na TI, tá trazendo retorno para mim, vai me fazer crescer, eu pego, eu vou. Qual a importância da família durante a ascensão da sua carreira? 100%. Eu me lembro que para vir aqui para o Canadá, que era um sonho meu e da minha esposa também, foi interessante, sabe? Eu conversando com a minha esposa, vendo a situação do Brasil, eu falei assim, Larice, o Brasil tá tão instável, tá tão chato, sabe? A gente trabalha duro e parece que o dinheiro que a gente usa é para comer no final de semana porque a gente tá cansado para cozinhar. E aí eu assim, falou, né? Pois é. Eu tenho um sonho, sabe? Eu queria morar num país que fale francês. Falei isso pra ela. Coisa estranha, né? Aí ela, pois, posso te falar uma coisa? O Canadá fala francês. E eu tenho um sonho de morar no Canadá, Carlos. E eu falei, sério? Eu sou casado contigo há sei lá quantos anos e eu nem sabia disso. Que teu sonho era morar no Canadá. E aí a gente começou a ver os planos, começou a ir. Chegou um momento, sabe? Depois de 3 anos que a gente tava se dedicando ao Projeto Canadá. 3 anos, viu, gente? Foi tipo assim, 3 dias não, foram 3 anos. A Larice falou assim, eu não quero mais. Deus, eu não quero mais. Se for, a minha vida tá parada. Quem quer imigrar vai se identificar com o que eu tô falando. Quando você quer imigrar, cara, a sua vida fica parada. Você não sabe o que faz. Tem dinheiro guardado, você não sabe se compra apartamento ou se guarda pra imigração. É horrível, a vida fica parada. Não é gostoso, acredite, não é gostoso. E ela já estava estressada, ela falou assim, Deus, ou só me leva pra lá,
ou só me tira desse caminho, porque eu tô cansada, Deus. Eu realmente tô cansada. Decida, se o senhor quiser, eu volto à minha vida no Brasil, vivo, vou continuar te servindo. Pra mim tá tudo bem. Posso te falar que coisa linda? Deus respondeu. No outro dia, ela entrou num grupo de Facebook, falou com um cara chamado Alex, que é muito conhecido aqui no Quebec, ele é muito conhecido, esse Alex. Você diz assim, Alex, deixa eu entrar no teu grupo de WhatsApp aí, para que eu possa continuar motivado com o meu sonho de migrar. O Alex perguntou, você é da TI? Ela disse, não, mas meu marido é. Falou, é? Pois entra aqui no grupo e deixa eu ver o currículo dele. Aí ela mandou o currículo pro Alex e disse, olha, conversa, já mandei pro meu patrão o currículo e o meu patrão gostou, vai marcar uma entrevista com ele. Eu, o quê? Marcou a entrevista na quarta-feira. Na quarta-feira, a gente fez entrevista com esse cara em francês. A minha esposa fala francês desde os 15 anos. Eu não. Então ela me ajudou nos verbos, na forma de se expressar. Colocou cartaz lá para que eu pudesse dar boas respostas. E estava comigo na hora da entrevista, porque foi remota, né? Dentro da sala, sem o meu patrão ver. E aí no final, meu patrão me contratou. Então você fala assim, qual a importância da família? É toda, cara. Quem me motivou foi a minha família, quem me motivou foi a minha filha, que eu queria um lugar melhor pra ela. Quem me empurrou, a palavra é essa, empurrou, foi minha esposa. Então, cara, a família é tudo. Se você tem uma esposa que te respeite, que é sua amiga, ótimo. Se você não tem uma esposa que te respeite, porque existem muitas esposas que não respeitam o marido, cara, conversa com ela, tenta ajustar isso daí. Não é impor, é conversar. Porque a família, ela é primordial, cara. Então, tipo assim, eu dou mérito a Deus, dou mérito a Larissa. Foi difícil a sua adaptação na América do Norte? Não foi difícil a minha adaptação na América do Norte. O que foi difícil foi o meu primeiro emprego. Foi difícil porque eu não sabia a tecnologia, mas não foi difícil porque eu me adapto a qualquer coisa. Mas para as esposas, geralmente é difícil. Tão longe da mãe, eu não sei se é o caso da sua, tá? Eu também não conheço todas as mulheres do mundo. Eu não namorei com todas as mulheres do mundo pra julgar todas as mulheres do mundo. Mas pelo que eu entendo, as mulheres que eu conheci, e eu não tô falando de relacionamento, não. Eu tô falando de mulher que eu conheci mesmo, tá? Amiga, minha mãe, minha esposa, tá entendendo? As mulheres que eu conheci, elas são muito ligadas à mãe. A minha prima é super ligada à mãe dela. A minha mãe, sei lá, tem mais de 60 anos e ainda anda com a mãe dela. Tá entendendo? A minha sogra anda com a mãe dela. Então, assim, a minha esposa deixou a mãe dela no Brasil. Então, primeiro que é muito difícil para as esposas. Segundo, você vem trabalhando, mas a sua esposa, minha esposa é arquiteta. A minha esposa não tinha trabalho de arquiteta aqui. Foi trabalhar em loja de departamento, tipo Riachuelo, tipo C&A. E a maioria das esposas tem esses empregos mais básicos, que o pessoal chama de subemprego, mas não é subemprego. Para mim é emprego mais básico, tá? É um emprego mais básico. Então você tem esses empregos mais básicos. Restaurante, lanchonete. Então a tua esposa advogada que vem pra cá vai ser garçonete. Vai trabalhar numa loja de departamento. Vai trabalhar numa loja tipo a Dollarama. Então, para as esposas é um pouco mais complicado. Até que elas demoram um tempinho para ir crescendo. Algumas esposas até começam a estudar de novo, do zero, para poder ter um emprego mais digno. Por exemplo, eu tenho um amigo que está aqui e a esposa dele está estudando contabilidade, para que ela possa ser contadora, que é a formação dela lá no Brasil. Então, assim, acho que a maior dificuldade realmente é para as esposas, tá? Com isso, eu acredito ter respondido algumas questões. Existem outras perguntas, existem outras que eu gostaria de falar, mas talvez num outro vídeo, tá bom? Se você gostou, se inscreve no canal, continua aqui conosco e busca teu sonho, cara. A gente tá aqui para te ajudar. A gente tá aqui. A missão da IT Valley School é ajudar financeiramente os nossos alunos. Não é dar dinheiro para os nossos alunos, é permitir que os nossos alunos ganhem mais, para que os nossos alunos possam ter mais tempo com as suas famílias, possam dar o melhor para as suas famílias. Essa é a missão da IT Valley. E eu espero que esse vídeo tenha te inspirado também. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. E até a próxima.